prontinho, então vamos continuar. Não deu tempo nem sentir saudades, né? Porque eu já estou aqui de volta com mais conteúdo. E como eu falei pra vocês, esse mês ficou bem interessante, né? O conteúdo. Apesar de bem mais extenso, mas aí vocês vão começar a entender porque que eu sempre digo que os conteúdos matemáticos, eles são como se fossem degraus, né? Vocês precisam dos conteúdos que estão embaixo, ou seja, dos degraus de baixo, para conseguir chegar ao topo da escada, ou seja, para conseguir progredir nos demais conteúdos. Então, é por isso que vocês estudaram anteriormente as operações, né, de adição, subtração, multiplicação e divisão. É por isso que vocês estudaram os múltiplos e os divisores. É por isso que vocês estudaram e aprenderam, né, como calcular MMC e MDC. Por quê? Porque vocês precisam para conseguir progredir nos demais conteúdos e para conseguir entender, né? Quando eu falo progredir, é compreender e conseguir responder às atividades, tá bom? E vai ser assim sempre, tá, gente? No decorrer da vida acadêmica de vocês, vocês vão estar precisando desses conteúdos para conseguir entender os próximos conteúdos. Então, os conteúdos do 4º ano, vocês precisam para entender os conteúdos do 5º. Os conteúdos do 5º, vocês precisam para compreender os conteúdos do 6º. E assim por diante. Em relação às frações e às operações com frações, vocês vão precisar ir até o 3º ano do ensino médio, tá bom? E depois na faculdade, caso vocês queiram fazer cursos que envolvem aí a área das exatas, tá? Ou ainda no próprio cotidiano de vocês, porque vocês sabem que diariamente nós estamos aplicando a matemática, tá bom? Então, vamos deixar de conversa e vamos iniciar. O conteúdo da nossa aula de hoje é adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Por que denominadores diferentes? Porque nós já vimos como calcular frações quando os denominadores são iguais, né? Nós já vimos que quando os denominadores são iguais, nós devemos repetir os denominadores e efetuar apenas os numeradores, no caso de adição e subtração. Agora nós vamos ver as operações de adições e subtrações com denominadores diferentes, tá bom? No livro de vocês está na página 200, ok? Então, Lucas e Adriana estão pintando a parede da garagem. Lucas pintou 1/5 da parede e a Adriana pintou o meio. Eles pararam para verificar que a fração representa a parte da parede que os dois pintaram juntos. Adriana obteve o MMC de 2/5 para encontrar um denominador comum. Depois, transformou o meio em 1/5 em frações equivalentes, com o mesmo denominador, e efetuou a adição. 1/2 mais 1/5 é igual a 5/10 mais 2/10, que é igual a 7/10. A fração que representa a parte que os dois pintaram juntos é 7/10. Isso quer dizer que, para adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, é preciso primeiro reduzi-las ao mesmo denominador e depois efetuar a operação, tá bom? Então, como fazer cálculos de frações com denominadores diferentes, de operações com frações de denominadores diferentes. Primeiro passo é calcular o MMC dos denominadores, tá? Por que eu tenho que calcular o MMC? Porque eu tenho que encontrar o denominador comum para deixar essas frações com denominadores iguais, tá bom? Então, eu determino o denominador comum para depois transformar essas frações em frações equivalentes, onde elas possuam os mesmos denominadores, tá? Aqui nós podemos fazer separados, como o livro trouxe. O livro fez separado, tá?
mas nós também podemos fazer junto, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, o primeiro passo, como eu falei, calcular o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores? 2 e 5, tá? O MMC de 2 e 5 é igual a 10. Você pode fazer aí para confirmar. Então, isso quer dizer que 10 é o denominador comum entre as frações. Então, aqui, ó, 10 mais 10. O denominador aqui também vai ser 10, bom? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o resultado do MMC pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador, que é exatamente o que nós já estávamos fazendo nos exemplos anteriores. Então, divide o resultado do MMC pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. Adição de frações com denominadores diferentes. Como é que eu faço? Primeiro, calculo o MMC dos denominadores. Calculei o MMC, vou dividir o resultado do MMC pelo denominador, o resultado multiplica pelo numerador. Você vai repetir o sinal e o denominador vai continuar sempre o mesmo, tá ok? Então, 10 dividido por 2 é igual a 5, 5 vezes 1 é igual a 5. Então, o numerador aqui é 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 1 resulta em 2. Então, a fração 2 décimos é equivalente à fração quinto. Agora, o que é que eu tenho? Eu tenho uma adição de frações com denominadores iguais. O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir o denominador, que é 10, e eu vou adicionar os numeradores, ou seja, 5 mais 2, que resulta em 7. Então, o resultado aqui é 7 décimos, tá bom? Então, isso quer dizer que 1/2 mais 1/5 é igual a 7 décimos, tá bom, gente? Então, aí nós temos adição de frações com denominadores diferentes. Professores, se fosse uma subtração, se fosse 5 sextos menos 1/4. 5 sextos menos 1/4. Vocês iriam fazer da mesma forma. Primeiro passo é determinar o MMC dos denominadores, ou seja, de 6 e 4. O MMC de 6 e 4 é igual, vamos ter que calcular, mas eu acho que é 24, mas vamos lá. MMC de 6, vou fazer aqui, tá? MMC de 6 e 4. Começo dividindo por 2, é igual a 3, e aqui resulta em 2. Divide por 2, não é 12. E resulta em 1, e aqui 3, é 12. Divide por 3, aqui é 1 e aqui é 1. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, o resultado do MMC é 12. Então, aqui, ó, 12 menos 12, que resulta em uma fração que tem denominador igual a 12. Agora, nós vamos fazer da mesma forma. Divide o resultado do MMC pelo denominador e multiplica pelo numerador. 12 dividido por 6 é igual a 2. 2 vezes 5 é igual a 10. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 5 é 10. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é igual a 3. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 1 é igual a 3. Então, eu fiquei com 10 menos 3, que resulta em 7. Então, resposta 7 dozeavos, tá bom? Então, a adição ou subtração de frações com denominadores diferentes, você vai primeiro calcular o MMC dos denominadores. E aí, como eu falei, o resultado do MMC será o denominador comum.
E aí, esse MMC você vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador da fração, até você encontrar o resultado. Professor, e se eu tiver duas frações? Se eu tiver 3, e se eu tiver 4, e se eu tiver 5? Independente da quantidade de frações que você tenha, se for adição e subtração, o procedimento é o mesmo, tá bom? Se for adição e subtração, o procedimento será sempre o mesmo. Professora, e se eu tiver a multiplicação de frações? Se eu tiver multiplicação de frações, como é que eu vou fazer? Aí nós vamos ver agora, tá bom? Multiplicação de frações. Vamos lá. Multiplicação de frações, tá? Vamos ver agora. Então, aqui, a multiplicação de frações está na página 203, tá bom? Eu vou fazer uma leitura geral e vou explicar para vocês, porque é melhor. Na multiplicação de duas ou mais frações, multiplicamos os numeradores pelos numeradores e os denominadores pelos denominadores. E fim, é só isso, tá? Ou seja, imagine a fração 2/3 vezes 1/2. Pegando o exemplo do livro, tá? 2/3 vezes 1/2. Como é que eu faço? Multiplicação de frações. Não importa se os denominadores são iguais, se os denominadores são diferentes, isso não importa. O importante é você perceber que nós vamos multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, tá bom? Então, aqui vai ficar igual a 2 vezes 1 e 3 vezes 2. 2 vezes 1 é igual a 2 e 3 vezes 2 é igual a 6. Então, aqui resultou em 2/6. Dá para simplificar? Dá. Então, simplifica. Aqui podemos dividir por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, 2/6 que é igual a 1/3, tá bom? Então, toda vez que a simplificação for possível, você simplifica, tá bom? Professora, e se forem 3 multiplicações? Se for 1/2 vezes 3/4 vezes 5/5. Como é que a gente faz para multiplicar? 1/2 vezes 3/4 vezes 5/3. Gente, não tem segredo. Você faz da mesma forma. Multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Só isso. Não tem segredo. Quem for numerador, multiplica. Quem for denominador, multiplica. Se o resultado da sua fração não foi irredutível, então você simplifica até tornar essa fração uma fração irredutível. Ou seja, uma fração onde a simplificação não é mais possível, tá? Então, olha pra cá. Ó. Aqui eu vou multiplicar 1 vezes 3 vezes 5. 1 vezes 3 vezes 5. Aqui eu vou multiplicar 2 vezes 4 vezes 3. 2 vezes 4 vezes 3. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 3 é igual a 3. 3 vezes 5 é igual a 15. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 vezes 3 é igual a 24.
Dá para simplificar? Dá. Então, simplifica. Aqui dá para dividir por 3. E aí, eu vou mostrar para vocês, em outro vídeo, como determinar o maior divisor comum. Que vocês já sabem, tá bom? Então, ó, 15 dividido por 3 é igual a 5. E 24 dividido por 3 é igual a 8. Não dá mais para simplificar. Então, o resultado é 5/8. 5/8 é uma fração irredutível, tá bom, gente? 5/8 é uma fração irredutível. E assim eu finalizo a explicação do nosso conteúdo, tá bom? Vimos adição e subtrações de frações com denominadores diferentes e vimos multiplicações de frações, tá bom? Um beijão e até o nosso próximo encontro.